E o Rura, que é um dos fiagros queridinhos, vamos dar uma olhada nele esse mês aqui. Muito bem, o Rura, que é um fiagro, né, como eu disse, para investidor em geral e gerenciado pelo Itaú, que geralmente é uma gestora considerada muito boa, né? Ele não declara nenhum imóvel na carteira dele, nem pego em dívida ali, nada, então aparentemente não tem. A questão dos recebíveis dele, né? A gente vê que tá quase toda, é 100% basicamente um fundo CDI, tá? Então, a variação da CDI representa 99% da variação das receitas do fundo. E quando a gente fala na taxa média, seria um CDI mais 3,8. Tá? É uma taxinha belezinha isso aqui, não é altíssimo risco não. Bom, agora no índice de maturidade dele, aqui tem um pouquinho para melhorar. Ele tem uma liquidez excelente, 1.900.000 por dia. Aí o número de cotista está em 87 mil, dá para melhorar um pouquinho, ele vem subindo aí com o tempo, então ele caiu como B, acho que é questão de tempo ele virar A. E a idade dele, assim como todo segmento de Fiagro, ele é muito novo, ele está com 3 anos e meio só. Então, questão de tempo ele vira A aqui também. Aí na cotação também está bem interessante, viu, gente? Você vê aqui que no último ano, entre a mínima e a máxima, ele está em 8,13, né? Então, mínimo zero, máxima 100%, ele estaria aqui em 39%. Então tá interessante o preço de compra dele. E o PVP está em 0,79 também, super descontado. Então, olhando só como cotação, é uma boa oportunidade. Não estou recomendando nada, viu? Bom, na taxa de administração e performance, ele cobra uma taxinha aqui de 1% do patrimônio líquido ao ano. E aí ele tem mais uma taxa sem vergonha aqui de performance, que ele não pagou nada nos últimos 12 meses. Então, não deve ter batido essa meta aqui, que é 20% do que excedeu o CDI mais um. E aí, por isso que ele ficou com B aqui. Essa taxa aqui, para um, eu já classifico ela como B, porque tem 0,8, tem taxas melhores aí nos fundos. Bom, agora aqui vamos só fazer um parênteses, os dividendos. Vocês veem que ele via pagando bonitinho, de repente deu uma queda aqui, e aí ele voltou a pagar, demorou meses. Por que isso? Vocês vão ver depois comigo a carteira de devedores dele. Bom, ele tomou calote, foi acho que de dois ou três empresas, e aí entraram em recuperação judicial, tudo. E, gente, não recebe. Muito difícil receber. Mas é negociável, eles vão fazer o que dá. E ele não tinha caixa. E aí ele assustou. O que, que ele fez? Ele segurou os dividendos, pagou menos por 3 meses, e eles falaram que ia fazer isso. Fizeram caixa, e aí foram voltando gradualmente o dividendo. Tá? E olha como que é bom estudar. Eu sabendo disso, eu comecei a comprar muito dele aqui nessa baixa. Quando a cotação foi lá para R$ 6, 6 e pouquinho. E aí agora ele está recuperando. Eu ainda estou comprando Rura, tá? Mas peguei uma baixa já vendo a previsão do que ele ia fazer. Bom, enfim. Paga um dividendo excelente, como todo Fiagro. Ele tem hoje uma reserva por cota de uns 13 centavos, que é mais ou menos o resultado geral dele. Isso é, se ficar um mês sem receber nada, ele consegue pagar todo mundo e manter um mês de dividendo. Então, muito bom. Ele está muito bem nessa parte aqui também, agora que tem a reserva. E aí ele falou que o guidance é fazer aumentos graduais no pagamento, né? Até usando a reserva, mas ele quer manter a reserva. Isso é importantíssimo. Enfim, pelo planejamento, levou um A. Agora, a alavancagem, gente, quase nada, 1%. É um A também. Nos ativos, a gente vê que tem aqui o dinheiro emprestado, né, para o setor agrário, setor agrícola, desculpa, que é 1,3 bilhão. E aí ele fala que FDI, que ele tem uma carteirinha de FI também, que ele não declarou na CVM, eu não achei a carteira de FI dele para analisar. E, enfim, é CRA que ele trabalha. Aí os passivos,
nada aqui, gente. Rendimento a distribuir é que ele recebeu e tem que pagar em dividendo isso aqui. Então, não tem nada aqui. Agora, a carteira de CRI é o seguinte, ó. Que ele declarou aqui desse mês. 1,4 bilhão, tá? Isso tudo está dividido em 8 securitizadoras aqui. A securitizadora ela faz a ponte entre o fundo e os clientes finais, tá? Como se fosse um banco ali de transição. É como se fosse um. É isso aí. Aí, na carteira de devedores dele, né? Que são os finais, ele tem 71. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui bem rápido, tá? Não é para perder tempo. Ó, isso aqui está no relatório gerencial, que está na descrição aí. Só clicar lá e você vê o relatório. E aí você entra aqui, ó, todos os devedores. O que que importa aqui para mim muito? Eu gosto de ver essa distribuição aqui do final, ó. Se a gente olhar, a gente vê que está tudo aqui na cara de 3, 2, 1% do patrimônio líquido, na mão de diferentes devedores. Só tem esse primeiro rol aqui que tem 6,3%. Aí eu fui dar uma estudada nessa empresa. Ela está em vários setores ali, agrícolas, máquina e tudo mais. Mas já é uma empresa de 55 anos no mercado. Aparentemente é uma boa empresa, tá? E aí, bom, tem todo o descritivo. Depois eu vou dar um jeito de jogar isso aqui tudo para dentro das minhas planilhas. Beleza, gente? Mas, então, para terminar, né? Securitizadoras, era isso. Avaliação final, só pela maturidade, que falta um pouquinho, só para o Fiagro se consolidar de acordo. E essa taxinha, assim, 1% é aceitável até, mas se fosse menos era melhor, né? Enfim, levou um B, eu até colocaria como um B+, depois eu vou mudar isso. E é isso aí, excelente Fiagro, viu? Isso aí, valeu, gente.